Bora, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal. O Mengão, que enfrentou o Fluminense e venceu. Conseguiu vencer o Fluminense por 2-0 e agora se prepara para a partida da Libertadores. Vamos aqui analisar os comentários do programa da ESPN Brasil falando sobre a grande vitória do Mengão. Então já chega aqui deixando seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as notícias e informações do Mengão, tá certo? Cresce esse vídeo, vou deixar aqui ao canal da ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos então reagir aqui às notícias do Flamengo. Gabigol no banco, entrou depois, ganhou, tá com vantagem, 2-0 na cabeça do Fluminense. O Lucas ajudou muito, fez um gol e meio. Vitor Pereira, prof. Hoje é um dia que você não vai citar o ex-treinador do Flamengo. Que bom, então pode falar agora. Enfim, ex-treinador do Flamengo? Que isso? Não, o Dorival, ele se refere ao ex mesmo. Achei que Mas você eu já quero estava ouvi-los. derrubando o professor. Não, agora eu quero Gostaria de ouvir Rafael Prats, então, sobre o que disse ali o Vitor Pereira, explicando, justificando o Gabigol no banco de reservas e a escalação do menino, do Vitor França? Não, Matheus França. Abel, o Flamengo foi se adaptando durante o jogo. O começo foi muito complicado, o começo foi muito do Fluminense, porque a proposta do Vitor Pereira, de novo, de escolher uma equipe que fisicamente correspondesse ao que ele queria, para tirar a saída de bola do Fluminense, para marcar melhor o Fluminense, isso não se deu até a parada técnica que houve no primeiro tempo. Então foi um começo que o Fluminense, além de ficar muito com a bola, começou a jogar muito no campo de ataque. Não era essa a proposta, eu acho, do Vitor Pereira. Era para ter jogadores rápidos que apertassem a saída de bola do Fluminense, que dificultassem o jogo para o André, para o Nino, para o David Braz. Isso o Flamengo não conseguiu acertar numa parte do primeiro tempo. O time foi se acertando durante o primeiro tempo, quando conseguia marcar mais à frente. Quando acertou a marcação mais à frente, para o Flamengo ficou melhor o jogo. E aí complicou um pouco mais para o Fluminense. Você sabe que eu tenho uma impressão diferente da abordagem inicial? Eu achei que o Vitor Pereira armou um time para contra-ataque, de começo. Para esperar o Fluminense perder uma bola ali e aí atacar rápido com Cebolinha, Matheus França. O Flamengo não ficava muito com a bola, né, Breno? Então, aí... Rapidamente a bola voltava para o Fluminense. E aí, esse foi o ajuste feito na parada técnica. O Flamengo não poderia ficar esperando o tempo inteiro, senão o Fluminense ia amassar. E aí, com esse ajuste na parada, o Flamengo consegue negociar um pouco mais a bola, mas sem a pretensão de ter mais posse que o Fluminense, mas ser um pouco mais competitivo. Acho que até o Fluminense vindo, ele esperava. Só não esperava que amassasse tanto que ele não tivesse a saída, o escape. Essa questão do escape, no fim as coisas acabaram dando certo para ele. Já estava na hora do Vitor Pereira ganhar uma aposta na vida também, né? Ele vinha de uma sequência aí que as coisas não estavam encaixando. Ele Tava deu... na hora? Tava na A hora, torcida do Fluminense não concorda com você. Mas no Flamengo ele tentou tanta coisa, não encaixava. Dessa vez acabou fazendo ali por linhas até tortas, porque se o Arias também tem um pouco mais de capricho naquela bola do começo do jogo. Num erro do Gerson, né? Aí a gente vai entrar no discurso até do Fernando Diniz, né? Se e o Vitor Pereira, melhor né, até o prof? minuto 20. E o Vitor Pereira, às vezes, para consolidar a narrativa dele, ele se apega a algumas situações para dizer o seguinte: tá vendo, meu time foi superior em grande parte do jogo. Então, o que ele fala do primeiro tempo? Teve essa chance do Arias. Foi uma chance claríssima, o Gerson erra a saída de bola. E o Santos, que foi muito bem no jogo, evita o gol do Fluminense. Cadê os corneteiros do goleiro Santos? Bom goleiro, goleiro muito frio, vencedor, tecnicamente é bom goleiro. O que acontece? O Vitor Pereira muitas vezes fala o seguinte: o Fluminense colocou o Flamengo muito atrás, o Flamengo não saiu, mas o Fluminense não teve chance porque alguns lances estavam em impedimento. Né? Porque aí ele se apega às chances criadas ou claras do Fluminense. Mas ele tem razão, teve uma ou duas ali que o cara chutou e estava impedido, não é? Mas o impedimento é um risco, né? O Flamengo também não criou. Né? Até o chute do Davi Luiz ali no primeiro tempo que o Fábio colocou para fora, era um jogo muito do Fluminense. Sim. E aí o Flamengo foi entrando na partida quando conseguiu ajustar um pouco mais a marcação. E essa questão do impedimento também dá a impressão que está premeditando o impedimento, né? Sim. Não é assim, impedimento é uma jogada no limite. Você está correndo um risco quando você oferece. Não, o que ele tanta reclamou jogada, assim. é que essa nova, não sei se é regra ou recomendação das comissões de arbitragem, acho que até da FIFA, Sim. é que tem que esperar, o cara já vê que conclui primeiro. O bandeirinha já viu que está impedido na cara dele o impedimento, só que ele tem que esperar o cara concluir a jogada. Então aí aquela jogada é considerada uma finalização. Se o bandeirinha tivesse marcado, não seria. É isso que ele reclamou na entrevista coletiva, foi exatamente isso. Eu não tiro razão dele em alguns lances, não. Foi um jogo esquisito, porque algumas coisas foram determinadas. A tal parada técnica, por exemplo, né? O outro jogo a partir dali. Você teve momentos na partida assim que o fio realmente virou. Eu ainda acho que o que o Ailton Lucas fez ali pela esquerda salvou o Flamengo no jogo. Acho que aquilo fez uma diferença danada.
E tem a questão dos critérios de arbitragem para expulsão de um jogador do Fluminense e para não expulsão de 2 jogadores do Flamengo. Né? Então, são coisas a se questionar. Quer falar sobre isso também. agora? Já que você lançou esse assunto, a gente tem as imagens. Eu acho O Samuel Xavier mereceu expulsão? Eu acho que sim. Ele mereceu, mas outros tinham merecido também. Retroativamente, a gente descobriu que o árbitro foi muito mole em outros momentos, não usou o mesmo critério, né? E nesse do Léo Pereira? Essa do Léo Pereira aí. O Arias não ia dentro do gol? Mas isso até é discutível, porque poderia chegar a cobertura e aí a gente entra no interpretativo. Será que olha lá. Será que Fabrício Bruno e Davi Luiz chegariam? Seria uma chance tão clara de gol assim? É um especulativo e vai de interpretação. Agora, o que para mim não é de interpretação é a força como o Léo Pereira vai. Sim. E o Léo Pereira dá quase no joelho do Arias. E aí, para mim, é uma falta desclassificatória. Fez uma falta desse tipo, independentemente do local do campo, se vai sair na cara do gol ou não, é para expulsão. E aí, se o árbitro adota um perfil rigoroso na partida, e o rigoroso, ok, que eu concordo, expulsar o Samuel Xavier... por trás. Eu acho que ele ia na cara do goleiro. Com a velocidade que ele tem, ele estava mais aberto e os caras estavam vindo mais pelo meio. Ia ser difícil alguém chegar nele ali. É um rapa por trás, né? Mas eu concordo com a interpretação. Agora, esse é um carrinho por trás, que os árbitros até tentam preservar a integridade física do atleta, porque uma coisa é tomar um carrinho desse quando o cara está parado, outra em velocidade, como o Arias estava. Então, por tudo isso, para mim, era um lance de vermelho para o Léo Pereira e, para mim, a rigidez que ele teve com o Fluminense não faltou com o Flamengo e não só por esse lance do Léo Pereira. O Thiago Maia também, com cartão amarelo, no início do segundo tempo, dá um carrinho no Alexander. A jogada continuou, o árbitro deu vantagem, o Wagner Magalhães manda seguir, mas era para ter dado o segundo amarelo para o Thiago Maia, um carrinho, matando a jogada, acertando o jogador do Fluminense. Então eu vejo que faltou esse critério. Faltou critério, né? Não é nem... São jogadas diferentes, né? Não são lances iguais, mas por tudo isso... A rigidez com um talvez tenha faltado com o outro. Foi diferente, mas também não justifica ali o destempero de querer resolver, entrar em campo, como o Diniz acaba sendo expulso. Porque não ia voltar nada, né? E também, para mim, não explica totalmente o resultado, porque o Flamengo tem 1-0 de vantagem, no momento em que se poderia expulsar o Léo Pereira, e também o Flamengo foi melhor. O Flamengo, a proposta de jogo do Vitor Pereira foi mais bem executada, por mais que ele tenha corrido risco. Ele correu um risco no início, com um time que não encaixou, mas depois da parada técnica, ele prova que tinha razão ao preferir um time mais físico no primeiro tempo, porque ali o Flamengo consegue competir mais com o Fluminense e mantém um nível de intensidade. Tanto é que o Flamengo começa o segundo tempo acelerando mais as jogadas, e essa aceleração é fundamental no primeiro gol. Foi a primeira vez em que o Flamengo conseguiu trocar passes em velocidade, com objetividade, e aí sai o gol do Ayrton Lucas. Ofensivamente, no primeiro tempo, não funcionou, né? Então, nem Cebolinha, nem Matheus França. Não... O que eu me lembro lá, 35, 38, primeira finalização, chute de fora da área do Davi Luiz. Teve uma do Pedro no bate-rebate que o Fábio pega também. Ofensivamente não funcionou, mas ajudou no aspecto defensivo. Sim. O Flamengo começou a marcar mais ali, passou a incomodar mais a saída do Fluminense, não foi uma saída tão limpa. E no segundo tempo, em que o Flamengo tinha sofrido demais naquele jogo da Taça Guanabara, o Flamengo sente o cansaço, e o Vitor Pereira observou isso. Meu time, a bateria arriou no segundo tempo. Ele usa essa cartada do banco, que é você ter Vidal, você ter Felipe Luiz, que acrescenta demais para a posse de bola, para segurar um pouco mais, ditar o ritmo. Entre o Gabigol, o Everton Ribeiro, esses jogadores técnicos fizeram com que fosse muito mais confortável para o Flamengo segurar o resultado. E contra o Fluminense mais cansado, né, Brelha? Porque aí muda um pouco a ordem da coisa, né? E aí um Fluminense também sem banco, porque o Diniz não tem essas opções que o Vitor Pereira tem. Ao tentar mudar o jogo, ele vai de Lima, ele vai de Gabriel Pirani. Quem entrou e saiu, né? Então, Pirani entrou e depois... Para recompor a zaga. Peraí. Quem pediu o Pirani foi o Diniz. Gostava dele da época do Santos. Mas não foi?
Tá, mas Estou enganado. Mas o Diniz não consegue pedir uma Arrascaeta no Fluminense. Então, é esse o ponto. Ele vai com o que tem, é a realidade do Fluminense hoje. O elenco do Flamengo continua sendo melhor. Isso fez a diferença. E também o plano de jogo do Vitor Pereira funcionou melhor dessa vez. Ele soube neutralizar mais o Fluminense. E o Gabigol, professor Celso Zelt, deu uma entrevista depois do jogo, não sei se foi pro Globo, não tenho certeza. Se tiverem, me passa aqui que eu falo. O Gabigol disse que conversou com o Vitor Pereira e pediu para voltar a jogar na posição dele. Como que você interpreta isso e qual é essa possibilidade daqui para frente? Vai disputar posição com o Pedro realmente? A primeira coisa é que respinga do Pedro. Quando a gente ouviu isso, a primeira coisa que você pensou é, tudo bem, você vai voltar na sua, mas a sua é a do Pedro. E Inclusive aí, foi o que aconteceu no sábado, né? Dá para ter essa composição? Eu acho que só se for bom para o time. E o Vitor Pereira pensa muito assim, né? Mas não estava bem os dois juntos? Mas o Gabigol está carente, né? Está carente de um protagonismo que talvez ele esteja sentindo esse protagonismo se esvair. Sacrificado também, Tanto que um foi para a Copa e ele não foi, né? Então acho que isso está incomodando. Agora, na cabeça do Vitor Pereira, ele não tem que acomodar o que é bom para o Gabigol. Tem que acomodar o que é bom para o Flamengo. Se for para sacrificar o Pedro nesse momento, o Pedro é um dos principais jogadores do time. Não é que o Pedro não está rendendo. E olha que curioso, até o início do ano passado, ao meio, não lembro com exatidão, mas até um certo momento no ano passado, era... Antes do Dorival. Não, era o contrário. O Gabigol, ninguém mexe. E o Pedro tem que esperar, porque ele joga na do Gabigol. Quanto tempo foi assim? Que ficou no banco. O Pedro... Agora inverteu? O Pedro tá jogando muito, o Pedro faz gol toda hora. Não é que joga muito. Eu quero minha posição de volta, tira o cara que está funcionando. Também não é assim. Acho que nem foi essa a proposta do Gabigol. Não tão diretamente. Talvez ele esteja falando para uma sequência de trabalho. Ele vai querer isso agora para as finais do Carioca ou para a disputa de Libertadores. Mas ele deixou claro que não está tão à vontade naquela posição. É um quebra-cabeça para o técnico resolver. Um a mais, hein? Até porque para jogar com o Gabigol na dele e o Pedro ali adaptado, ele já não tem mais pegadas que ele tinha no meio-campo, né? Alguém vai ter que compensar isso. E eu acho uma situação complicada. Assim, simplesmente tira o Pedro, põe o Gabigol lá de volta, é o seguinte, eu não faria isso. Dá para jogar os dois, já ficou provado várias vezes que dá. Agora, se o Gabigol não quer mais jogar assim, vindo mais de trás armando, aí... Mas se isso é melhor... Se bobear, vai ser um ou outro. Se isso é o melhor para o time, aí o Flamengo vai ser sacrificado com o Gabigol no banco? Então, você levantou uma boa questão aí. Então, cabe ao Vitor Pereira chegar e falar, olha, eu preciso de você aqui mais um tempo. É o que nós temos. Vitor Pereira ou você vai querer ficar no banco? Ele é técnico do Flamengo, não é técnico do Gabigol. Tem que acomodar o que é melhor para o time. Opa, repete essa. Como é que é? Ele é técnico do Flamengo, não é técnico do Gabigol. Se melhor para o time, por mais que o Gabigol não esteja tão à vontade... Sinto muito, filho. É o que tem para hoje. O Pedro está jogando muito. Sugere o quê? Pegar a camisa do Pedro e dar para ele? Isso não dá para fazer. Aliás, a gente tem uma tela com números dos dois nessa temporada. Pedro e Gabigol, 2 estrelas rubro-negras. Vão brigar pela titularidade? Mapas de movimentação e números dos atacantes em 2023. Gabigol, 15 jogos, 9 gols e 1 assistência. Caramba, já tem 9 gols, hein? Isso que não está na posição que ele gosta, hein? Pedro, 13 jogos, 14 gols e 3 assistências. Rafael Prats. E aí? Abel, aí é o seguinte. A gente vê um mapa ali de movimentação. Faz uma fusão desses dois mapas, olha que legal pro Flamengo. Aí é o seguinte, a gente tem de tentar com a cabeça do treinador do Flamengo, que privilegia muito a parte física, muito mesmo, às vezes até em relação à parte técnica você sabe jogar, mas o que você me entrega quando o time não tem a bola? O que você faz para pressionar o adversário como eu quero? Você consegue fazer isso? Não. Opa, então talvez você, melhor tecnicamente que o outro se fizer isso, talvez leve vantagem contra você. A Jean Guedes que o diga, né? Então assim, como ele privilegia muito a parte física e ele tem uma fartura de opção no grupo que ninguém tem na América do Sul, não me parece tão descabido a gente começar a pensar que em alguns jogos a situação que o Gabriel viveu sábado vai viver de novo com o Pedro. Então, só que é um risco grande que o técnico corre. É, claro que é. Aquilo, eu falei meio em tom de brincadeira, mas era sério quando eu falei. Sim. Deixa o Gabigol no banco, tudo certo quando o time ganhar.
Que eu citei, que você fala. A bola entrou na casinha, tá tudo lindo. É estratégia, claro. Primeiro jogo que o Gabigol ficar no banco e o Flamengo não ganhar, você sabe o que vai ser, né? E é prejuízo pro errado? Flamengo, gente. Não, é isso aí. É prejuízo pro Flamengo. Pega esses dois papas de calor, coloca assim um em cima do outro, você vai ver, olha que legal, como o Flamengo preenche toda aquela... Com os dois juntos, você tá dizendo? Com os dois juntos. Você vai prejudicar o time, tirando o Gabigol? Fazer a cabeça do Gabigol, falar, sinto muito, o momento é para você continuar aí. A gente sabe que você não está feliz, mas a vida tem que continuar desse jeito. Vai o cara ficar no banco, o Flamengo vai perder 50% daquela movimentação? Em nome do quê? Professor, pensar, eu não tinha pensado nisso que você falou, mas tô contigo nessa. Chegar pro Gabigol e falar, você não quer, mas, eu preciso de você. Você tá jogando bem, armando o time. O momento pede isso. O Pedro, eu não tenho condição de tirar o Pedro agora, que ele tá jogando muito. Eu quero que continue jogando vocês dois. Eu acho que o conflito aí é um treinador que pensa muito em parte física, em exigência do que ele quer de um time de futebol. E a nossa visão, não sei se romântica, a nossa visão de jogador que é bom, ele se paga. Você não tem que procurar um equilíbrio? Entre parte técnica e física, a gente não pode esquecer, dentro de um time. Pereira, no Corinthians... Senão você vai pôr seu atleta, pega os caras lá no atletismo. Uma das manifestações dele, depois que o Corinthians contrata o Yuri Alberto, é a seguinte, Roger Guedes e Yuri Alberto não podem jogar juntos. Então, ele falou e ele depois mudou. Aí o tempo foi mostrando, ele certamente viu que os dois, olha, esses dois conseguem conversar em campo, um encontra o outro, opa, eu não tenho gente melhor, ou não tenho jogadores desse nível, vou ficar com os dois. Mas eu não sei até que ponto ele pensava no primeiro momento em ficar com os dois, ou se o campo mostrou para ele que tirar um dos dois seria prejuízo ao time. Mesmo nessa declaração dele, tem um detalhe que pouca gente lembra. Ele fala, desse jeito não dá. Do jeito daquele jogo específico. E não dava mesmo. Para ser daquele jeito, não ia dar. E ele provou que podia dar certo. Gabigol e Pedro já têm um jeito muito diferente do Yuri Alberto e Roger Guedes naquele dia da crítica dele. Gabigol e Pedro já deram certo. E se não continuarem, pelo que veio pra gente, é porque o Gabigol não quer. Porque o Gabigol quer a posição dele de volta, é porque ele cansou de ser solidário, alguma coisa assim. E ele já era de certa... Tudo bem, ele atuava de forma diferente, mas quantas vezes a gente viu o gol do Bruno Henrique com o passe do Gabigol? Muito, em 2019. E vice-versa. Não é? Mas a gente tem a referência do Dorival, que fez com que Pedro e Gabigol dessem certo e insistiu com isso, num ajuste específico. Cuidado, falando do Dorival, o Prates não gosta. Não, é que ele não é mais o técnico, né, Breno? Mas você tem razão. Mas é a referência do que deu certo, que funcionou. Mas algumas coisas mudaram nesse time. Então, para entender o Everton Ribeiro no banco hoje, a gente pode fazer uma associação direta com o Rodinei. A saída do Rodinei contribui para o Everton Ribeiro ir para o banco. Porque com o Rodinei, o Flamengo ganhava muita profundidade, muita força de ataque por ali, e toda hora o Everton Ribeiro tinha com quem dialogar, e foi assim na final da Libertadores. A jogada do gol saindo por ali, aquele lado direito forte no apoio do Rodinei, potencializava muito do jogo do Everton Ribeiro e gerava compensações. E quem contribui para o Gabigol ir para o banco é o João Gomes. A saída do João Gomes faz com que o Gabigol tenha mais obrigações defensivas, porque muita coisa que espirrava lá atrás, para Pedro e Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro jogarem mais soltos, o João Gomes dava um jeito de compensar. O João Gomes estava em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. E você perde um jogador como ele e chega o Gerson, que tem mais qualidade técnica, mas não tem esse poder de marcação do João Gomes, o Flamengo fica mais exposto. E aí o técnico precisa pensar em soluções. E uma das soluções é tentar esse time como ele tentou ontem. Um time mais físico, um time que tem a condição de recompor mais rápido. E pode ser que o Vitor Pereira passe a usar essa formação, não de cara, mas para um cenário de segundo tempo. Contra o Fluminense, por exemplo, o Flamengo vai entrar em vantagem. Para mim, faz mais sentido entrar com um time técnico, tentar ali circular a bola, tirar ali um pouco do ímpeto do Fluminense e, no segundo tempo, tentar um time mais físico. Então, nesse cenário, o Gabigol pode voltar. Que bom ter tantas opções, hein? Puxa, nem me fale. Você escolhe a maneira que você vai jogar. Você cogita deixar o Gabigol fora. Quem é que cogita deixar o Gabigol fora? Bom, hein? Porque tudo bem, mas será que não dá para outro fazer esse trabalho do João Gomes, que não seja o homem-gol dele, um dos homens-gol que ele tem? Mas hoje é difícil, prof. Ué, mas não é mais fácil você chamar um volante para fazer isso do que um dos volantes? Tirar o Gerson, então. Conscientiza um pouco mais o Gerson, que seja. Mas vai perder um cara que tem aquela movimentação que a gente mostrou aí.
em nome... Que deixa os gols dele também. Pelo amor de Deus, o cara às vezes pensa mais como fisiologista do que como técnico. Não, mas Jogando com o Pedro, o Gabigol não fez gol no final? Ambos fazendo Da gol. Libertadores? Contra o Atlético Paranaense? Não teve gol do Gabigol? Sim. Então, Também do Everton não Ribeiro. estava jogando com o Pedro? Sim. Ué, Mas assim, esse encaixe não é simples. Eu acredito que possa dar certo em algum momento. Gerson, Arrascaeta voltando, Pedro e Gabigol. É possível, mas não é uma coisa... esses caras são ótimos, eles resolvem tecnicamente. Não é por aí. O Flamengo tem ficado exposto, por isso ele tem lançado a cartada dos 3 zagueiros para tentar gerar mais uma compensação. Fabrício, Bruno... Então, já pôs um zagueiro a mais, já para compensar Então, isso que você está falando do João Gomes. Ainda vai tirar o Gabigol? Daqui a pouco, esse zagueiro pode ser, quem sabe, o Felipe Luiz, que é um cara que pode ficar mais preso na marcação, mas ajuda demais na saída de jogo, qualifica muito o setor por ali. Tudo bem, mas não vai tirar. O Ayrton Lucas continua, óbvio. Não, o Felipe Luiz como zagueiro, Tá. como um terceiro Mas zagueiro. no fim do Fla-Flu ele fez Eu isso. já tô achando que tem muito... Você tem razão, Breno, mas não tá ficando... Fala de novo como vai ficar esse time ideal aí, ou que pode ser ideal com o Felipe Luiz. Não, mas é um zagueiro a menos com o Felipe Luiz. E aí você saca o Léo Pereira, por exemplo, para colocar o Felipe Luiz. Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. Não, ele está dizendo 2 zagueiros. Não, 3 zagueiros. 3? 3, com o então Felipe tá bom. Luiz como Tá zagueiro. bom. Mas essa é uma das possíveis soluções. Mas ainda assim, há um buraco no meio que o Gerson, em algum momento, vai precisar. E aí, o Gerson vai se acostumar novamente a jogar como segundo volante? Até aqui, ele ainda acha que é meia. Então você tiraria o Gabigol, então. E deixa o Pedro. Então, eu entendo... O time pode perder poder de fogo, não pode? Mas, Já perde. mas eu entendo, num primeiro momento, e aí até pela questão física do Gabigol, o Gabigol passou 10 dias fazendo o reequilíbrio muscular. Então, não estava 100%, ele mesmo reconheceu isso. Tranquilo o técnico buscar outras soluções. Agora, Eu acho que foi para esse jogo, não acho que isso é permanente. Também pode Contra ser. o Alcas, Característica do quarta-feira, é outra Fluminense. conversa. Não sei, aí é altitude, mas foi tô muito dizendo. em função O de Gabigol como virou foi o reserva? Não acredito nisso. Não, mas para os próximos jogos, vamos imaginar que volta o Gabigol. Você precisa pensar em como esse time funciona melhor na recomposição. Contra o Vasco, por exemplo, o Flamengo passa, vai bem, mas sofre muito defensivamente. E contra o Fluminense no primeiro tempo, também sofreu. Mesmo com essa formação mais física. Então, eu vejo que é um técnico ainda em busca desse equilíbrio maior, e esse equilíbrio, às vezes, pode passar por ter uma perda técnica. E aí, ou Everton Ribeiro, ou Arrascaeta, ou Gabigol terão de ser sacrificados, ou saindo do time, ou voltando mais para marcar. Aí já são 2 perdas técnicas. Porque primeiro ele Você não está meio tinha o incomodado Gabigol. com isso, prof. A gente está percebendo, você está... Estou incomodado com essa história. Está inquieto também aí na Quem sua é que cadeira. arma? Eu também estou incomodado. Né? Quem é que arma? poltrona. Já era um dia sem Arrascaeta. Pois ainda tirou o Everton Ribeiro. E tirou o Gabigol. No fim deu certo, mas não é todo dia que é dia santo. Então, eu não acredito que Não, seja... só pra que o ficar- time ganhe consistência sem armador, sem o homem-gol. Tudo em nome do quê? Físico. Tá, mas não é só de física que o futebol vive. Não é só da Seguinte, parte física. Vive de gol. Tem que se levar em fisiologista, conta. eu gostei. Né? Tem que Fisiologista, ser eu levado gostei. em conta o adversário, o estilo de jogo do Fluminense, de ficar com a bola, Claro. de tocar a bola. E a pressão em cima do técnico, que não pode perder mais uma final correndo o risco de ser demitido. Porque o futebol brasileiro é assim e o Flamengo é assim. Ele já perdeu 3 finais antes. Se ele perde mais essa, pro Fluminense ainda, a casa Uma dele coisa pode muito cair. pontual, Então ele pra quis aquele ser mais jogo. precavido, ele precisa Pra ganhar aquele esse jogo. título. Exato. Senão a casa dele pode Agora, cair. a médio prazo, eu acho mais fácil virar para o Gerson e falar assim, volte a ser segundo volante, do que perder o Gabigol. Vamos ver o que a galera fala na hashtag F360BR e daqui a pouco a gente vai ver a agenda do Flamengo e do Fluminense. Quarta-feira, os dois jogam pela Libertadores. É jogo pra Dedéu. Pesadas Semana que vem as já agendas. tem Copa do Brasil. Cadê? Mensagens dos amigos e amigas na hashtag F360BR. Só começando a semana. Tem muita Libertadores e Sul-Americana para você assistir conosco. Nos canais ESPN e no Star Plus. Não, aí já não Onde gostei. está Joe? O Joe é Lima. antes de iniciar. Esperou perder. Aí também Jogar como nunca, perder como sempre. É o dia. É isso aí, nação. Então tá aí as notícias do Mengão. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vamos ficar ligado porque agora é virar o canhão pra Libertadores da América. A gente se vê no próximo vídeo.